Olá, meus amores, aqui é Célia Ataque e eu queria hoje falar um pouquinho dessa série. Vamos falar de. Vamos falar de. Eu tenho feito alguns vídeos, acho que eu já fiz uns 12 vídeos aí. E vamos para o ponto zero para explicar um pouquinho como é que é isso. Vamos falar de. É o seguinte: eu tinha algumas séries de momentos de reflexão. Alguns momentos, tem algumas coisas que eu faço. Momentos de reflexão, era eu comigo mesmo. E se vamos falar de, esse vamos falar de, é, é algumas coisas que ficam me vindo, é como quando eu falava assim para as pessoas que eu converso com as paredes, né? Meio que eu tinha medo de falar minhas opiniões, medo, tudo que ficava meio entalado aqui, as paredes ficavam conversando comigo. Bota as ideias em ordem, sério, bota as ideias em ordem, sério. Então tinha muito isso. Então, esse vamos falar de, é mais ou menos isso, é umas conversas que eu tenho, por isso que quando eu falo assim, eu não tenho intenção de dizer a verdade para ninguém, de estar certa em momento nenhum, mas são algumas coisas que ficam chegando. Consciência a gente fala isso, né? Consciência a gente inclui tudo. E se eu pensasse nesse momento, aquele momento em que eu estou conversando comigo mesma, é um momento em que aquilo é muito verdadeiro para mim. É como se uma ideia se concluísse ali. Mas não é a única. Era isso que eu queria deixar claro. Por isso que eu não digo que eu sou dona da verdade. Não sou. E agradeço por não ser, porque quando as pessoas pensavam que eu tinha todas as respostas, era meio pesado isso. Na verdade, é uma possibilidade, é uma das possibilidades, porque várias coisas, existem vários pontos de vista diferentes, e cada pessoa vai ver de uma forma diferente, até mesmo o que eu falo. O que eu falo, às vezes eu estou pensando que a pessoa está entendendo certinho, muito claramente, que eu expliquei, quase desenhei. Só que algumas vezes ela vai entender pelas experiências dela, ou pela limitação, ou talvez pela minha limitação, não conseguir ter o entendimento que a pessoa tem. Por isso que fala que comunicação é muito além do que só palavras. Comunicação tem muito a ver do que eu falo, eu transmito, e do que o outro entende. Comunicação efetiva é quando tem menos diferença nisso, né? E o que eu gosto desse vamos falar de conversar com as paredes. Primeiro eu tenho que estar com a ideia um pouco mais organizada na minha cabeça. Para aí eu conseguir conversar com o outro, porque às vezes acontecia muito isso, que eram muitas coisas na minha cabeça, quando o outro conversava comigo, bagunçava mais ainda aquilo que já estava um caos. Então, vamos falar dele é isso. E quando eu falo do desejo de ser contribuição, nessa série Ser Contribuição, é que em alguns momentos aquilo pode fazer um sentido para você e trazer uma clareza para aquilo que você estava buscando. Às vezes a gente pergunta, pô, não sei por que isso está acontecendo comigo. E às vezes, um vídeo desse, até a mim ele me ajuda. Algumas vezes eu volto alguns vídeos. Algumas vezes eu me lembro de algumas coisas. E eu estou nesse momento também que se eu não me curtir, como é que eu quero que alguém mais me curta? Eu sou minha primeira fã agora. Tem que ser bom para mim, né? Aí eu tenho algo de bom para entregar. É nesse sentido. E todo mundo tem, mas se eu mesmo não reconheço que eu tenho de bom, então vamos falar de essa clareza, né? Essa clareza. Vamos falar de. E se tem alguma coisa que você gostaria de falar, manda os comentários. Quem sabe a gente pode falar e quem sabe isso pode ser contribuição a mais pessoas, né? Nossa, me venho aqui falando dívida, que eu falava muito de dinheiro, corria muito atrás, agora está vindo sobre dívida. Cobrança, dívida? Pode ser que estão ali casadinho, hein? É isso. Então vamos falar de essa série. Eu não tenho a intenção de estar certa em nada. Meu desejo é ser contribuição. Primeiramente a mim, porque sou dessas agora. Primeiramente a mim. Sou das primeiras, eu me garanto. É eu por mim mesma, eu comigo mesma. E para quem mais sua contribuição, deixo aqui para vocês. Desejo de verdade que seja contribuição para muitas pessoas. Às vezes algumas palavras, poucas. E o que eu gosto dessa série?
é que, como não é direcionado para a própria pessoa, não cutuco tanto na ferida, a própria pessoa se encontra. E se alguma coisa ficar incomodando, marca uma sessão. Marca uma sessão, a gente conversa, a gente clareia isso. É isso. Amo vocês. E vamos continuar falando de... Ai, gente, entrei numa conscientização agora. Faça aquilo que você faz e você se diverte. E algumas vezes, quando eu estudava, sobre a época de podologia, aí eu falava, ai, como às vezes, quando eu estudo tanto, que me faz falta, que eu sinto muita falta de sentar numa mesa e jogar uma conversa fora, conversar sim, só para ter um momento de relax, sem ser obrigação, sem ter tanta regra, sem ter tanta... E eu adoro isso, eu gosto de me encontrar com as pessoas e ter essa conversa. Tá livre. Vamos conversar de tudo, sobre tudo, conhecer tudo. E é isso. E é isso que eu gosto de fazer e é o que eu faço com facilidade. Então eu cheguei, tô fazendo as coisas que eu gosto. Então é isso, descubra quais são as coisas que você gosta. E vamos falar de que você quer falar.